Muito boa tarde a todos, que Deus abençoe a cada um. Parabéns a todos os trabalhadores, aquele que está trabalhando hoje ou aproveitando o feriado. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, você e a sua família. Quero deixar aqui uma mensagem, uma reflexão sobre Provérbios capítulo 1. O capítulo 1 de Provérbios, ele é a introdução ao livro de Provérbios. E a gente vê aqui alguns destaques. Do verso 1 até o 6, a gente entende aqui e começa a compreender que a sabedoria, ela é para todos. O verso 4 nos diz: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Salomão, ele mostra aqui, nesse capítulo, e no seu livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, ele mostra que a sabedoria ela não é um privilégio dos intelectuais, daqueles que estudam, leem grego, hebraico e buscam conhecimento internacional, o que for. A sabedoria ela não é um privilégio somente desse tipo de pessoa, que lê livro, que estuda, que faz testes e etc. Mas ela também está disponível para os simples. Simples para terem prudência. Os jovens para ter um conhecimento e um bom siso na sua vida. O livro de Provérbios ele é rico nisso, em sabedorias práticas para o nosso dia, para nós ter prudência para a nossa vida, ter um conhecimento para a nossa vida e ter um bom juízo. O Salomão, quando escreve isso, ele também nos ensina a buscar o discernimento, a buscar a justiça, o juízo e a equidade. Que é ser imparcial, né? E isso, buscando a sabedoria, a gente vai adquirindo, conforme a gente vai amadurecendo e conhecendo. A gente vai adquirindo o discernimento das coisas, começando a ser mais justo com as coisas, com as situações, tendo um juízo para algumas situações e sendo imparcial, não buscando o interesse próprio. Né? E Deus quer que todos, jovens e adultos, vivam com uma sabedoria prática, guiados por princípios eternos, que é a sua palavra. Pergunta para nós aqui nesse primeiro ponto nós temos buscado sabedoria nas Escrituras, ou apenas nas redes sociais, ou até em pessoas, em opiniões humanas, que a gente pensa que são sábios, por falarem bonito, por estarem em uma posição. A gente tem buscado nas Escrituras, pois essas Escrituras, a palavra de Deus, ela é rica em sabedoria, em conhecimento e em nos ensinar tantas coisas, como ser um bom pai, uma boa mãe, como ser uma boa pessoa diante da sociedade. E principalmente o livro de Provérbios ele é rico nisso, para que a gente vá bem na terra e prospere. O segundo ponto aqui que podemos falar, no capítulo 1 de Provérbios, a gente já consegue perceber isso, é que o princípio da sabedoria começa onde? No temor do Senhor. Quando temos um temor de Deus, ali começa o princípio da sabedoria. Verso 7 nos diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência, ou da sabedoria em algumas versões. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. As pessoas loucas que vivem a vida dissoluta, sem temor algum, elas desprezam as pessoas que buscam conhecimento, que buscam sabedoria, que buscam uma instrução para a sua vida, que buscam a Deus. Pois o princípio da sabedoria começa no temor ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo, mas é viver com reverência, com respeito e obediência a Ele, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Ele tem o conhecimento de todas as coisas e é todo poderoso. Quem teme a Deus escuta então a sua palavra, evita o mal e anda com humildade. Não existe a sabedoria verdadeira sem Deus estar no centro. Pois sem a sabedoria sem Deus, que é perfeito, que é santo, que é uma sabedoria de paz, de justiça, de amor,
de humildade, de misericórdia, sem essa sabedoria divina, qualquer outra sabedoria ela é egoísta, é destrutiva e ela causa guerra, causa morte, causa dor. Uma vida sábia começa com um coração que diz: Senhor, a tua vontade está acima da minha. Jesus, perto da sua morte, ele ora ao Pai: se é possível, remove de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pois ele entendia que a vontade de Deus lhe traria a salvação para aqueles que crescem na morte e ressurreição de Cristo Jesus. E hoje nós temos essa oportunidade. Hoje nós temos esse acesso ao Pai graças a Cristo, que morreu por nós, nos perdoando, levando todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas chagas junto à cruz. E crendo no nome dele, crendo na sua obra da cruz, e crendo na sua ressurreição e aceitando ele como nosso Senhor, suficiente Salvador, nós temos acesso então a essa sabedoria eterna, essa sabedoria que nos traz vida, nos traz paz e nos conduz à vida eterna aqui na terra, que nos dá uma esperança e nos renova cada dia. Nos versos 10 ao 19, a gente vê aqui que é importante a gente fugir do caminho dos pecadores ou atender ao apelo dos pais. O verso 10 diz: Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Ou se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Não vá até eles, não acompanhe eles, não ande com eles. É isso que o verso 10 está nos dizendo assim: fuja do caminho dos pecadores. Salomão adverte então os jovens contra a influência de pessoas perversas. O pecado sempre parece no início algo atraente, algo bom, mas nos leva à destruição. Após a gente se colocar numa situação de perigo, numa situação de pecado, quando a gente cai em si, a gente se sente sujo, se sente usado, se sente mal por ter errado, pecado contra Deus. É isso que o pecado nos traz. O pecado nos faz sentir um lixo, sem valor algum. Mas Deus traz a sabedoria para nós, através de Cristo Jesus, através do seu amor na cruz e através da ressurreição dele, nos trazendo a esperança e a fé de que um novo céu e uma nova terra está por vir e de que a vida eterna está acessível a nós e que há um caminho que podemos percorrer. E ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Basta nós querer e buscar este caminho, basta querer buscar essa sabedoria e nos afastar do caminho mau. Os ímpios, eles armam ciladas contra si mesmos. Vai chegar um tempo em que eles serão destruídos. E chega um tempo que parece que quem olha assim, eles estão andando bem, estão prosperando. Mas quando vem à tona a podridão de tantos casos que eles criaram, tantas mentiras que eles criaram para alcançar a prosperidade, eles caem em cilada e acabam morrendo, acabam matando a si próprios. O verso 18 do Provérbios capítulo 1 diz: estes, os pecadores, os que armam ciladas, eles próprios, contra o seu próprio sangue e sua própria vida, eles espreitam, ou eles atentam, armam ciladas contra a própria vida. Com quem nós temos andado? Quais são as nossas amizades? Essas amizades, elas têm nos aproximados de Deus ou do pecado? Ou do erro? Uma escolha errada de companhias pode nos afastar do caminho da vida eterna. O quarto e último ponto é que a sabedoria ela clama, mas nem todos têm dado ouvido. Versos 20 ao 33 do capítulo 1 de Provérbios, no verso 20 diz: a sabedoria clama em voz alta nas ruas. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. E o verso 24, verso 24 do Provérbios capítulo 1 diz: mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. A sabedoria ela está clamando,
mas nem todos têm escutado, dado atenção à sua voz. Nem todos têm dado atenção que ela está com a mão estendida. A sabedoria é retratada aqui como uma mulher gritando em público, histericamente chamando todos ao arrependimento. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Mas muitos rejeitam o conselho de Deus e têm sofrido as consequências depois. Tem sofrido as consequências e vai sofrer as consequências mais tarde. Deus, ele continua chamando por meio da Bíblia, da consciência, de conselhos piedosos, através de uma palavra como esta. Deus, ele continua chamando através dos seus servos que têm clamado, têm mostrado o caminho, a verdade e a vida. Estamos ouvindo ou ignorando o chamado da sabedoria? O capítulo 1, ele nos traz um convite. Convite de Deus, então, à sabedoria, a buscar a sabedoria. E a gente entendeu aqui que a sabedoria, ela começa no temor ao Senhor. Então a gente tem que aprender a viver com discernimento. E o livro de Provérbios nos ajuda nisso. A Bíblia nos ajuda nesse sentido. Quando a gente começa a entender os caminhos do Senhor, a gente começa a ter discernimento daquilo que é bom e daquilo que é mal. Temer o Senhor e honrar a sua palavra é o princípio da sabedoria. Rejeitar as más influências. Ouvir o chamado da sabedoria antes que seja tarde para as nossas vidas. O verso 33, o final do capítulo 1 de Provérbios, termina dizendo: mas o que me der ouvidos, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Quer habitar em segurança? Não quer mais temer o mal? Quer viver em paz? Busque a sabedoria. Tema o Senhor. Rejeite as más influências. Ouça o chamado da sabedoria hoje. E a sabedoria está de braços abertos. A sabedoria, ela ressuscitou ao terceiro dia e está acessível a nós. Clame a Ele, chame por Ele no nome de Jesus. Aquilo que você precisa, aquilo que você precisa largar, abandonar, se libertar para receber o perdão, para receber o amor de Deus, em nome de Jesus. Peça agora, peça ao Espírito Santo, vem, me dá conhecimento, me dá sabedoria, que eu rejeite as más influências, os maus caminhos, me ajuda a ter discernimento disto, para andar no caminho que me levará à vida, para andar com Cristo Jesus, até que Ele venha, para que eu esteja pronto para a sua vinda, para que eu não tema mais o mal, pois o mal foi vencido na cruz, e ande seguro, e habite seguro. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe com esta palavra, uma ótima tarde, um abração.